Gente, hoje nós vamos ver mais uma coisa conceitual, só que eu já queria tirar uma dúvida com vocês o seguinte, como é que vocês estão na parte de utilização do multímetro, tá? Eu não sei como é que tá a situação, o José Vitor, Matheus, Por mim tá, Samuel, Gabriele, por mim tá tranquilo. o Marcos, sabem usar todos os recursos do multímetro? Tranquilo. Então Saber tá. a gente sabe, mas é sempre bom relembrar, né, professor? Vai que, né? Tá, então nós vamos fazer o seguinte, gente. Hoje eu vou dar essa parte que é rápida aqui, que é uma parte conceitual. Eu acho que não vai dar tempo da gente começar a parte de multímetro. Eu estou pegando um multímetro que é um simulador para a gente ver, no caso, em áudio, tá? Áudio e vídeo. Então fica fácil de vocês identificarem quando a gente vai fazendo a medida ou algum exemplo que a gente vai pedir, que eu posso até disponibilizar para vocês depois, para a gente, no caso, estar agregando, tá? Ele explica todo o funcionamento. Tem algumas coisas diferentes aí em relação. Eu não sei como é que vocês, qual o multímetro que vocês viram na hora que vocês viram com o professor a parte de elétrica, tá? Mas para gerenciamento eletrônico é essencial que vocês saibam, por exemplo, manipular o multímetro, principalmente a parte de tensão e a parte de continuidade e resistência elétrica, porque está muito relacionado quando eu vou fazer teste de componente, tá? Eu tá conhecendo esse processo. Outra coisa, existe no mercado o tal dos multímetros que são eletrônicos, que o pessoal usa para analogia de peças eletrônicas, então eles têm, no caso, algumas medidas que são diferentes. E o mesmo que o pessoal utiliza também na área automotiva, que é um multímetro que vai ter, às vezes ele tem alguns componentes gráficos, outros ele tem, na verdade, tacômetro, duty cycle, que é tempo no caso de trabalho, ou quantos milissegundos ficou trabalhando aquela peça. Então, algumas coisas assim que a gente tem que estar abordando aí para vocês entenderem. E outra coisa, eu quero montar um material que é outro instrumento que é muito usado hoje, por exemplo, pelo pessoal da área automotiva, é o osciloscópio. Não sei se alguém conhece o osciloscópio. O osciloscópio ele traz uma resposta para a gente digital, só que ele traz com gráficos, tá? E hoje uma forma de você estar fazendo analogia, por exemplo, diagnóstico de circuitos eletrônicos, porque daí fica visível quando a gente tem uma diferença, ou se você faz um comparativo entre uma peça ou um sinal original, um sinal de boa qualidade, com um sinal que você está pegando, no caso, no veículo. Então, é uma forma de você trabalhar mais próximo do que a realidade e o correto. Então, você tem, no caso, um retorno visual, no caso, pelo instrumento, tá? Isso, em termos da gente falar em diagnóstico, o pessoal está usando muito essa relação hoje, porque como é visual, você já olhou ali, já está sabendo se não está funcionando adequadamente o conjunto, tá ok? Bom, a gente só já falou algumas coisas sobre motores. Essa questão aqui, introdução ao motor e gerenciamento eletrônico, então a gente tem aqui algumas coisas que ele vem trabalhando aqui em cima para a gente ter algumas coisas. Eu pus aqui eu peguei como referência, já estava esse caminhão aqui, mas todos os caminhões que usam a parte eletrônica, eles vão ter, no caso, a mesma função. Então eu tenho o combustível, que é uma energia química, tá? O motor que vai ser responsável em transformar essa energia química em energia mecânica, movimento. Então, o objetivo principal, no caso desse sistema, é eu ter um controle muito mais efetivo, tá? Do sistema e
minimizar, no caso, o máximo possível a emissão de poluente. Tá? E há uma tendência aí de que a gente chegue em índices muito próximos de zero. Tá? E a gente tem algumas coisas que estão vindo aí no mercado, e vocês que estão antenados aí, no caso, em relação à fábrica, vocês podem ver que a fábrica não é de graça isso que eles estão falando que vão lançar o Euro 6 agora aqui. Então, é questão de legislação, e se vocês forem ver um motor desse, ou a dimensão que ele tem, ele está emitindo muito menos resíduo, no caso, do que um motor que a gente fala que um automóvel, no caso, emite. Tá? Então, com o desenvolvimento técnico e tecnológico, no caso dos conjuntos, a gente tem hoje um aprimoramento muito grande, tá, em relação a isso. Ou uma evolução tecnológica, assim, em relação aos outros, muito grande. E aí, o que a gente tem também que ver em relação a isso tudo? Até que ponto que nós vamos poder ainda utilizar, por exemplo, um motor de combustão que é ainda utilizando combustíveis fósseis, tá? Ou de origens fósseis. Então, é uma incógnita ainda para a gente, porque já existe, no caso, alguns desenvolvimentos que o pessoal já está deixando hibridizando ou trabalhando em conjunto um motor de combustão e outros sistemas de energias alternativas. Um exemplo aí é a parte, no caso, dos sistemas elétricos. Depois eu posso ter hidrogênio, eu posso criar a mistura de diesel com álcool, diesel com outro tipo de combustível, alguma coisa assim, que também o objetivo final é minimizar essa questão aí de emissão, tá? Nós já vimos aqui essa situação, que o motor é que converte, no caso, suas formas de energia mecânica ou cinética, de forma a impedir o movimento, impelir o movimento, no caso, de uma máquina, de um veículo. Então, na verdade, o motor a gente é o que gera energia, no caso do conjunto, né? Nós já temos casos de motores híbridos, eu falei para vocês, não sei se a gente comentou, as máquinas locomotivas aqui são híbridas, elas trabalham com sistema elétrico e sistema mecânico. E alguns veículos de transporte fora daqui, já existe teste para transporte de passageiros, transporte no caso de carga também. O pessoal está usando alguns sistemas de energia renováveis, aí, a própria energia elétrica ou nitrogênio. Então, algumas coisas assim, o pessoal já tem algumas coisas funcionando, tá? Aqui a história, não vou entrar muito em detalhes com isso aqui com vocês, mas faz parte da que a gente tem visto aqui, tá? O desenvolvimento dos motores, como é que foi o rendimento que eles conseguiram, né? E aí a gente tem aqui que a questão de termodinâmica, que até então nós trabalhamos até hoje com a parte de termodinâmica. Eu já havia falado para vocês também que o motor ainda é um motor relativamente ultrapassado, porque um percentual que de 100% de trabalho dele que ele executa, a gente só tem um rendimento mecânico, se for do motor diesel, aí, em torno de 38% a 42%. E no caso dos motores gasolina, álcool, GNV, é menor ainda no caso seguinte, tá? Aqui são exemplos, nós vamos ter algumas coisas, motores elétricos, motores magnéticos, já tem algumas coisas, o pessoal utilizando dessas fontes aí também. Então, são coisas assim que o pessoal está em bancos de prova aí testando, para futuramente, de repente, colocar aí na indústria automobilística. Definição também, a questão de termodinâmica, tá? Não vamos nos atentar muito a isso aqui. Combustão, nós já havíamos falado para vocês isso, então eu dependo, no caso, disso aqui. Então,
A combustão é a oxidação resultante da reação química entre combustível e um comburente, exposto a uma energia de ativação. A energia de ativação é, normalmente aqui, se a gente pegar um motor ciclo Otto, eu preciso da centelha elétrica, por isso que ele usa, no caso, vela de ignição, tá? Até esse momento, tá? Eu faço falar para vocês porque já existe, no caso, em bancos de teste também, alguns sistemas que não vão utilizar mais sistema, no caso, com ignição. Vão usar um processo parecido com o diesel, que é pela taxa de compressão e detonação. A parte aqui desse triângulo do fogo, se eu tirar qualquer um desses elementos aí, não, no caso, deixa de funcionar, tá? E aqui, o que a gente consegue controlar em função disso no sistema eletrônico? Então, através do sistema eletrônico, eu consigo, por exemplo, alterar ou, no caso, ter um controle muito mais efetivo do sistema de combustível e no meu sistema, no caso, comburente, que é a entrada de ar. O calor latente, tá? O calor latente, que é o que é necessário para ocorrer a inflamação, é uma coisa que eu tenho que fazer alterações mecânicas. Porque quando eu falo em alteração mecânica, eu posso, por exemplo, alterar a taxa de compressão desse motor. Se eu alterar a taxa de compressão, logicamente, quando eu imprimo e coloco isso aqui lá em cima, tá? A gente tem algumas condições que são favoráveis e tem condições que não são favoráveis. Então, pensando nessa parte de gerenciamento, a gente tem que ver que ele tem um limite também que ele pode estar trabalhando. Porque aqui existe um índice que, na hora que o cara está desenvolvendo, está trabalhando na parte do projeto, se ele aquecer demais dentro da câmara de combustão, tá? Ele ultrapassar aquele limite de combustão dele, ele começa a emitir mais, no caso, poluente. Ou ele vai eliminar muito mais detrito, ou o resto da queima dele vai ser efetivamente maior. Então, existem alguns limites aí, por exemplo, que a gente vai ver físico-químico que não tem como, no caso, ser alterado, tá? Mas, por outro lado, o que aconteceu? Nessa questão, por exemplo, de entrada de ar, que é o meu comburente, e a entrada de combustíveis, eu consigo, no caso, em função desse sistema aqui, melhorar radicalmente algumas coisas. Então, existem algumas situações, por exemplo, em que o pessoal adotou de aumentar a taxa de pressão, por exemplo, de injeção de combustível. Que até então, quando a gente falava em sistema que era mecânico, eu tinha uma limitação ali que, por ser um sistema mecânico e por ser, no caso, alguma coisa que tinha que ser usinado e trabalhado, então eu tinha limitação. E no sistema eletrônico, eu consigo, por exemplo, a resposta ou efetivamente o trabalho de execução em tempos que são favoráveis, no caso, para mim estar esse controle. E aqui a questão de oxigênio, existe a parte mecânica que a gente pode, no caso, estar trabalhando, e a parte eletrônica, no caso, hoje a gente pode ter sistemas que automaticamente ele pode acionar a turbina com rotações mais baixas. Então, são coisas que efetivamente ele pode mudar o funcionamento, no caso, de um modo geral, do motor, tá? Aqui, só para a gente entender, a gente falou de legislação, então a gente tem algumas coisas aqui, ó. Composição do ar atmosférico, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% são outros gases. Pode ser gases inertes ou não, aí depende, no caso, que a gente tem, tá? Aqui, gente, a gente tem algumas condições que são favoráveis. Então, para ocorrer uma queima, eu tenho que ter uma quantidade de oxigênio. Esses outros que estão aparecendo aqui, alguns vão passar por esse processo de
de combustão e não vão ter muita reação. Outros vão se reagir e vão, no caso, em função da parte química do resultado da queima, eles vão produzir gases ou elementos que, no caso, são altamente tóxicos, tá? Ou eles são prejudiciais, aí, por exemplo, para a gente estar lançando na atmosfera. Tanto um motor com ciclo Otto quanto um motor de ciclo diesel. Aqui, algumas coisas, diferença, ó, velocidade de reação, controle sobre a reação, efeitos da reação. Nesse aspecto, gente, a gente tem como, por exemplo, tá lidando com isso aqui, já otimizando essa questão, por exemplo, em relação a gente está utilizando o sistema com gerenciamento. Aí a gente tem aqui uma curiosidade, pressão de pico de combustão, 50 kg centímetro quadrado, temperatura da mistura 70 graus, temperatura máxima de combustão 2.500, no caso, graus centígrados. Então, dentro da câmara de combustão, a gente tem no caso, um pico. Isso aqui é pico, gente, não quer dizer que ele vai ficar todo o tempo assim, tá? Por alguns instantes, ela chega a uma temperatura altíssima aí que eu vou ter inflamação espontânea, na verdade, tá? Então, quando eu corro a taxa de compressão, que eu comprimo o ar, no caso, dentro de uma câmara, no caso, muito pequena, igual a gente tem uma taxa de compressão que varia de 17 até 21 por 1, igual a gente tinha comentado, nesse exato momento, quando ele está com essa pressão elevadíssima e a temperatura, porque ele gera calor na hora que ele dá esse pico, no caso, de compressão, eu dou, no caso, o débito de injeção, que seria o quê? A injeção de combustível dentro da cama. E ocorre o que? A inflamação. Tá? Essa inflamação é o que vai gerar o quê? A energia para acionamento, no caso do êmbolo, ou empurrar o êmbolo para baixo, e ele, como ele está ligado no virabrequim, vai, no caso, gerar um trabalho de rotacional, transfere, no caso, para o virabrequim para a caixa de mudança, faço a relação, e aí eu vou ter, no caso, a resposta, que é o trabalho, no caso, para deslocamento ou puxar peso, executar trabalho, tá? Sistema hidráulico, alguma coisa assim. Ciclos termodinâmicos. Então, a gente tem algumas coisas aqui. Isso aqui são todos de combustão externa, são alguns que a gente tem aqui. Interna, que realmente foram para frente aqui, tem esse ciclo que é o diesel e o Otto. Os outros aqui, gente, até foram, no caso, tentar desenvolver, mas não funcionou muito bem. Atkinson e Blayton são, no caso, sistemas de reação e propulsão. Então, na verdade, aqui, turbo jato, que o pessoal fala, tanto que usa aí em aviões. Tá? Voltando lá, isso aqui a gente já viu que é uma combustão externa, que é uma locomotiva, ou se não, uma caldeira, e o motor de combustão interna já está aqui, que é efetivamente nós já vimos. A classificação dele nós já vimos também, ciclo de trabalho também já vimos, número de cilindros também já vimos, não vou ficar perdendo muito tempo em relação a isso daqui, tá? Posicionamento de válvula, formato de câmara, também já comentando na parte de motor todo, ele foi visto essa relação, tá? Posicionamento da árvore de comando de válvulas. Motor diesel, particularmente, a maioria deles, a maioria, não quer dizer que 100%, trabalham com um sistema, no caso, OHV, em que o comando está dentro do bloco do motor, principalmente os sistemas ou os caminhões pesados. E aí, para diesel, high speed ou alta rotação, vocês vão ver que eu posso ter, no caso, um comando sobre cabeça ou comando no cabeçote. Aí são para caminhonetes, algumas coisas assim que acabam utilizando esse sistema.
Aqui fala do ciclo Otto, não é o objetivo nosso aqui também. Tá? Aqui, um negócio importante de vocês saberem, então eu tenho torque, potência, e então essa questão do torque e potência, o que que acontece? Quando a gente tem um cruzamento aqui, seria a melhor condição que a gente tem. Se eu jogar esse cara aqui direto aqui embaixo, ele não está no melhor percentual de, no caso, queima, no caso de combustível, ou o consumo que a gente tem, tá? Então, a curva de banheiro aqui embaixo seria a melhor condição aqui nessa posição. Eu faço os cruzamentos, ó. A hora que eu cruzar esse cara aqui e fizer um alinhamento aqui, vocês vão ver que, efetivamente, cruzando as linhas aqui, vocês vão ver quanto que é a potência gerada em quilowatts e quanto que é o torque gerado numa determinada posição. Ele tem torques muito mais elevados, tem no caso, uma potência muito mais alta, só que trabalha efetivamente em disparidade. Então, se eu conseguisse, no caso, manter essa rotação constante ou naquela curva de torque, seria a melhor situação possível que a gente teria, tá? Aqui, ciclo Otto, a gente depende, no caso, da vela de ignição, não é o caso que a gente está vendo aqui para motor diesel, não tem vela de ignição, eu vou ter uma vela de aquecimento. Essa vela de aquecimento é para facilitar a inflamação do diesel nos períodos ou nos dias frios, igual nós estamos hoje, tá? Alguns motores, toda vez que você ligar a chave, ele vai mostrar no painel lá que tem uma serpentina ou uma resistência, vai acender lá e vai falar que o motor está aquecendo para você facilitar, no caso, a partida do motor. Tá? Ciclo de trabalho basicamente é o mesmo, no caso, para o ciclo Otto e, no caso, o ciclo diesel. São os 4 tempos: admissão, compressão, explosão e escapamento. O único tempo que gera energia, qual que era mesmo? Tempo de combustão. Os outros são tempos improdutivos, tá? Aqui, isso aqui, gente, isso aqui, em termos de gerenciamento, é essencial que vocês saibam, tá? Relação ou mistura ideal ou estequiométrica ou a relação adequada, que o pessoal chama, tá? Para melhor queima. Quando a gente fala que tem uma relação ideal ou eu tenho uma relação estequiométrica, é a condição melhor que eu tenho para rendimento ou funcionamento do motor. O índice de emissão está dentro do parâmetro, no caso, adequado, porque toda vez que eu altero esse parâmetro aqui, que é um desses na verdade, aqui, sistemas de combustíveis, eu vou estar alterando aí, por exemplo, a resposta ou o índice, que no caso de emissão, ou resíduos que vão ser lançados. Tá? Aqui, ó, essa aqui é uma questão meio que trágica aqui no Brasil, que a gente fala aqui, ó, a relação aqui, ó, a gasolina com álcool, que é a gasolina C aqui, que o pessoal fala tanto, 13,3 por 1. Tá? A gasolina padrão ou a gasolina premium, que não com adição de álcool aqui, 14,7 por 1. Ou tem muita gente que arredonda isso para 15 por 1. Álcool 9 por 1, diesel 15,2 por 1 e metano 17,2 por 1, tá? Que seria o nosso GNV aí. Nós temos condição, ou tem já gasolina rodando até com 27% no caso de álcool. Então é um problema isso aí também. E diesel também, a gente tem diesel padrão e tem o diesel, por exemplo, com mistura, que é uma condição mineral e uma condição de biomassa. Então, eu produzo, no caso, óleo que pode ser aditivado ou misturado ao diesel, e a queima, ou o resultado de queima desse conjunto aí, ele minimiza ou ele restringe aí algumas relações aí de emissão, tá? Deixa eu ver. Alguém de vocês sabe me dizer, por exemplo,
quais que são os 3 modelos mais utilizados de gerenciamento de motores, no caso diesel aqui, que a gente usa aqui no país? Não sei, quando vocês fizeram aquele relatório, se alguém olhou alguma coisa disso? Samuel, Matheus, José, Gabriele, Débora, Eu não. Marcos, Bruno. Se tiver alguma coisa para escrever aí, ó, tá do lado que estou vendo. Alguém arrisca isso? Alguma coisa? Não faço ideia. Então tá. Vamos ver assim, gente. Nós, quando começamos, por exemplo, com algum tipo de gerenciamento ou algum tipo de controle que a gente usou a parte elétrica ou eletrônica, tá? Primeiramente, eles começaram a controlar algumas coisas na parte de débito e a parte de marcha lenta, no caso dos conjuntos, tá? Vocês querem ver um negócio o seguinte, vamos fazer uma analogia, isso aqui vocês vão matar de primeira, só raciocinar um pouquinho. Qual que é a condição que mais emite, no caso, resíduo, ou ela tem a pior condição de funcionamento, gente? E pensando assim, desde na hora que eu funciono o veículo até a hora que eu desligo ele. Qual que é a pior condição que a gente tem que ele emite mais? Alguém sabe colocar aí alguma coisa? Quando tem mais combustível para queima? É uma saída. É isso mesmo. E aí eu falo para você, José, você olhando assim, inicialmente, quando você funcionou o veículo, até o ponto que ele chegou ao ponto de trabalho ou de execução, que ele tem o nível ideal, qual que é a pior condição que a gente tem? É quando ele está frio, em aquecimento, ou quando ele já está aquecido? Qual que é a pior condição que a gente tem para funcionamento de um motor? Quando ele tá aquecido, que ele faz a pré-queima, né? Vamos pensar diferente, José. Quando a gente está com ele frio, tá? A estratégia que o gerenciamento às vezes faz é que eu enriqueço a mistura, tá? O que é enriquecer? É o que você acabou de falar. Eu vou colocar mais o quê? Papá pro bicho lá, vou dar mais combustível, né? Quando eu dou mais combustível, efetivamente ele vai, no caso, começar a emitir mais, porque ele não está conseguindo queimar todo o quê? O combustível. Se nós tivéssemos assim numa bancada de teste, pensando assim, e eu pudesse, por exemplo, na hora de funcionar o motor, eu tivesse como entrar com um software e falasse assim, olha, agora eu vou dar mais combustível. Eu começava a apertar aqui e clicar Enter e dar mais combustível para esse cara, sabe o que vai acontecer? O combustível você vai dando, ele vai começar a chegar a um ponto que começa a emitir carvão ou particulado. Tá? O que a gente fala que é particulado e carvão é resíduo de queima, é a coisa que não consigo queimar. Então, se eu pegar e começar a dar muito combustível, igual você falou, eu vou chegar a um ponto que a carbonização é tão alta que vai sair aquela fumaça muito preta lá atrás, tá? E aí o que vai acontecer? Eu vou ter um índice de emissão muito alto. Geralmente, quando o motor está frio, que é a condição, no caso, pior que a gente tem de funcionamento de motores, é onde que o índice de emissão é pior. Não tem dilatação térmica, não tem vedação 100%, então a gente começa a ter uma condição ruim, até quando ele chega no padrão, igual você falou. Quando eu chegar na temperatura ideal de funcionamento, ele vai aumentar os débitos, vai melhorar, por exemplo, na hora que você pisar, vai ter resposta melhor, só que todo o conjunto já vai estar dando a resposta, ele já vai estar todo, no caso, trabalhando com a temperatura ideal de funcionamento. Se eu pegar um motor frio, por exemplo, e injetar o combustível lá e ele não tiver na câmara
uma temperatura adequada para aquele funcionamento, ele vai ter, no caso, uma queima deficiente. Então, algumas coisas assim que a gente vai vendo. Então, isso é válido, gente, tanto no caso para um veículo, igual a gente está falando aqui, diesel, quanto um veículo, na verdade, ciclo Otto, tá? Seja álcool, gasolina, GNV. Então, condição pior que a gente tem é quando ele está, no caso, o quê? Principalmente frio, tá? Então, morre aqui. A questão, e a gente vê que quando ele chega na temperatura ideal de trabalho, eu vou ter as melhores respostas, menos consumo, menos emissão. Que daí eu vou estar com todas as relações equilibradas, tá? Por volta de 95, 96, a gente teve o primeiro sistema que os caras começaram a colocar aqui no Brasil, no sistema diesel. Os carros automóveis, em 89, tá? Primeiro teve. Muitos de vocês já ouviram falar muito que tal do o Gol GTI, Gol GTI. O Gol GTI foi um ícone aí, por exemplo, para alguns, o pessoal gostava muito desse carro. Ele foi o primeiro, ou precursor que trouxe esse sistema de injeção, por exemplo, ou gerenciamento eletrônico nos automóveis, em 89. Aí, por volta de 95, 96, a gente teve a ascensão e começou a chegar nos motores diesel, tá? Mas foi uma relação que foi obrigada em função, no caso da legislação também, que os veículos tiveram que começar a se adaptar para diminuir a emissão, no caso desses gases ou esses poluentes que estavam tendo. Então, foi assim uma consequência que a gente teve aí, tá? Aí, depois a gente teve algumas alterações, teve umas questões que o pessoal começou a modificar, e aí começou o primeiro sistema eletrônico que teve para motor diesel foi o sistema PLD, que eles chamavam, que era um sistema que era chamado unidade bomba bico. Isso quer dizer, ele tinha uma bomba unitária para cada bico. É o que, no caso DAF, hoje usa, tá? Nesse motor que da atualidade que eles estão utilizando. Os motores de baixa, no caso, potência que a gente tem lá, igual vocês viram lá, aquele caminhãozinho menor que trouxeram para fazer as oficinas de pit stop para serviços rápidos e ser na própria empresa, aquele sistema já é um sistema que é o Common Rail, tá? Então, a gente teve esse primeiro primórdio, que foi o sistema com bomba unitária. Depois, a gente teve a unidade no caso, injetora, que seria bomba e bico, tudo junto. Tá? Também é usado ainda alguns veículos, ainda desse jeito. Tá? E, mais recentemente, e que está melhor se comportando no mercado, e está sendo... E ela está se multiplicando em todas as marcas, aí é o sistema Common Rail, que aí eu tenho um controle mais efetivo e eu posso trabalhar pela ordem de ignição do motor, tá? Seria o mais adequado que a gente tem hoje, tá? E tem uma funcionalidade e funciona muito bem, tá? E tem aí um controle de emissão bem alto. Logicamente que cada fabricante ele vai fazendo as adequações, ele tem um sistemista que fornece, por exemplo, para a marca, e esse sistemista, cada vez que a marca for fazer uma adequação ou uma modificação, por exemplo, em relação à legislação, ele chega para esse sistemista, olha, eu preciso que adeque esse sistema para esse modelo. Então, a partir dali eles começam, a parte de engenharia começa a trabalhar e vem a parte de desenvolvimento eletrônico, de software, a parte do próprio veículo, a parte mecânica, para estar aguentando essas modificações, porque toda vez que eu mexo, por exemplo, nessa relação
de gerenciamento de débito de injeção, essa questão aí, que a gente vai melhorando isso aí, automaticamente a gente tem dois ganhos. A gente ganha na emissão, vai minimizar isso, né? Então, ele vai entrar dentro do vigor. E, geralmente, por outro lado, dependendo da situação, eu ganho em economia, tá? Que depende muito do motorista, isso. E outra, potência. Então, quando eu começo a melhorar algumas coisas desse aí, eu acabo ganhando potência em relação a isso daí. E, através disso, eu consigo ainda fazer alterações no sistema, tá? Só mediante software e ganho, no caso, efetivamente, aí, no caso, essa questão de eficiência mecânica e térmica, no caso do conjunto. Hoje já nós não usamos mais combustíveis na forma sólida, então a gente usa, no caso, líquido e gasoso. Mas aí você fala assim, mas gasoso aonde? Gente, quando eu pulverizo, por exemplo, ou um sistema, eu passo do estado líquido para o estado gasoso, tá? Porque, efetivamente, quando a gente pega o combustível e faz com que ele seja injetado em alta pressão, vocês vão ver que ele passa dessa condição de líquido para gasoso, efetivamente, tá? E isso facilita o quê? Uma homogeneidade com o ar e, consequentemente, a inflamação vai ser, no caso, mais eficiente em função disso daí, tá? Aqui a questão químico-física, estão falando que a oxidação com O2 ou a reação que a gente tem aqui, ele produz calor. Eu já havia falado para vocês, se vocês descobrirem alguma coisa no motor que vocês convertam essa energia ou calor gerado pelo motor em energia de trabalho, vocês conseguiram achar a galinha dos ovos de ouro, tá? E aí é só patentear e, no caso, pegar os royalties daí. Porque é o problema que a gente tem nos motores de combustão, tá? A perca, no caso, por calor, atrito que é gerado aí. Aqui a constituição, no caso, a gente vai ter que basicamente os átomos de carbono, hidrogênio e hidrocarbonetos formando cadeias curtas e longas de cada combustível desse, tá? Aqui algumas classificações, aqui até o pessoal fala, eu tenho, por exemplo, petróleo que ele pode ser tirado via óleo, igual o pessoal faz, e tem o petróleo que o pessoal extrai, por exemplo, do minério, que propriamente dito que pedra, igual vocês forem aqui na Petrobras em São Mateus do Sul, tá? Vocês vão ver lá que tem a Petrobras lá, que eles extraem, no caso, o óleo, no caso do minério, tá? E bioquímico, aqui eles estão falando para a questão do gás metano e do álcool etílico, tá? Aí são duas situações aqui. Nós não usamos o álcool etílico. Ele o álcool que nós usamos é etílico anidro hidratado, tá? Que a gente acrescenta água no meio dele. E aí é um problema porque a água não queima. Então, se vocês verem aí, no caso de alguns motores saindo aquela quantidade de água no escapamento, é um problema no que a gente tem. Ou condensação por causa do tempo, ou o combustível que não está sendo queimado. Só para a gente entender que a gasolina, a cadeia carbônica dela de 6 a 10, temperatura de combustão de 40 a 200 graus centígrados, é utilizada ainda em combustível de motores, no caso a explosão ou combustão. O óleo diesel, de 15 a 18, no caso, cadeia carbônica. Temperatura, no caso, de trabalho, 250 a 350 graus, tá?
combustível para motores também. O álcool, no caso, está aqui, a cadeia carbônica dele está mostrando aqui já quimicamente, tá? C2H6O, tá? E a temperatura dele é muito mais alta, por exemplo, que a nossa gasolina, em torno de 365,2 graus. Aí. Também é utilizada ainda para motor. Aí vocês vão falar assim, devem ter essa curiosidade. Ah, e o motor flex que queima os dois? Esse é o motor que eu já falei para vocês. Conhece o motor Pato? Sabe o que é o motor Pato? Alguém sabe me dizer ou não? O que é um motor Pato? Não. O Pato, ele nada, voa e anda. Tudo mal feito, né? Tudo meio estroncho. O motor flex nosso aqui é desse jeito. Se você colocar ele só no álcool, vai consumir demais. Se você colocar ele só na gasolina, ele não tem potência. Quando você mistura, não dá média. Então, são coisas assim que ainda falta o pessoal desenvolver, gente, tá? Por isso que o pessoal chama isso aí. Os próprios pessoal da Petrobras, alguns engenheiros da área de desenvolvimento já falaram que ainda falta muito para ser desenvolvido em relação a isso. Então, são estudos que dá para ser feito em cima dos combustíveis para ter um melhoramento em relação a isso daí, tá? Efetivamente, gente, se vocês pegarem algumas estratégias que o pessoal está usando hoje, injeção direta de combustível, por exemplo, para veículos, efetivamente melhorou o rendimento, o carro fica andando melhor. Você já deve ter vindo falar que o Up tem um rendimento mecânico muito alto, que é da Volkswagen e tal, mas é um sistema de gerenciamento que ele usa diferente, já trabalha com injeção direta dentro da cama de combustão, é igual o motor diesel praticamente. Na verdade, ele não é igual, ele trabalha com um sistema de injeção estratificada, demanda. Então, quando está em marcha lenta, trabalha com uma demanda, quando ele está em meia é outra, quando ele está em alta é outra, em retomada é outra. Então, ele vai se adequando conforme a necessidade, no caso, de funcionamento do motor, tá? Então, é um negócio assim diferente que a gente está vendo aí. Aqui, gente, ó, só para vocês terem uma ideia, eu peguei um combustível qualquer, uma reação de combustível, o que ele está, o resultado da queima, os subprodutos. Então, eu posso ter monóxido de carbono, eu posso ter hidrocarbonetos, tá? E mais uma série, no caso, de coisas que vão sair lá atrás. Mas a gente vê que uma grande quantidade, no caso, que vai passar pela queima é o nitrogênio. Nitrogênio vai sair um gás inerte que não vai, no caso, repercutir em nada ou, no caso, deixar você ser um problemático lá na frente. Mas, por outro lado, gente, os que saem muito pouco, ele em concentração muito grande, ele acaba prejudicando, tá? Então, eu tenho aqui hidrocarboneto, O2 aqui, CO2 e água na saída aqui, igual a gente está colocando, tá? Junta tudo isso aqui, que são os subprodutos e os subprodutos indesejados da poluentes, então nós vamos ter lá uma reação lá que é muito grande. Alguém de vocês já viu falar em catalisador? Em sistema SCR, que é usado em caminhão? Em sistema EGR, que é usado em caminhão? Tá? Ou PDF, que é usado em algumas caminhonetes? Já ouviram falar nisso ou não? O que vocês entendem por um catalisador? Alguma coisa que vai acelerar determinada mistura, reação, algo do tipo? Isso. Então, quando nós tivermos um catalisador no circuito, por exemplo, desse, vocês vão ver que o catalisador, ele converte, por exemplo, alguns gases desses que são, aqui que não é da reação incompleta, em moléculas, por exemplo, de água e, e nitrogênio, tá? Que passa a ser, no caso, um
um gás inerte. Então, muitas das vezes vocês vão ver que os catalisadores, eles são feitos, por exemplo, com metais nobres, e em contato com esses tipos de materiais que saem, ocorre a catálise, que é uma reação química, igual você falou, José, que minimiza ou diminui essa questão aí, por exemplo, de emissão, tá? Então, existe catalisador para veículos leves, existe catalisadores aí ou SCR que são usados para veículos diesel pesado, existe os PDF que são filtros de partículas que são colocados em caminhonetes, algumas coisas assim, que é no escapamento, tá? Então, são estratégias que o pessoal foram utilizando para minimizar essa questão aí e diminuir a emissão também. Aqui, ó. Esses caras que vocês estão vendo aqui do lado, ó, gás de escape. CO2. Vocês viram, ó, o CO2, não sei se vocês acho que devem ser maior, já tomam cerveja, não tomam cerveja? Ou gostam de refrigerante? CO2, por exemplo, é inerte para nós. Eu posso tomar isso aí, não vai ter problema nenhum, tá? Mas, em compensação, se eu começar a emitir demais isso na atmosfera, ele vai ter um efeito estufa. É um dos problemas que nós estamos tendo hoje com os motores de combustão. Eu tratei aqui muitos desses outros aqui que eram problemáticos aqui, ó, tá? E aí, o que aconteceu? Eu acabei ficando aí com um resíduo que ele sai um percentual alto, só que não tem um tratamento devido, que é o CO2. N2, aqui, molécula de água. CO aqui, que é monóxido de carbono. Esse cara aqui é problemático, tá? Aldeídos, também. NOx aqui também é outro problema. E os hidrocarbonetos. Então, se eu pegar os motores diesel ou motores a gasolina, álcool, GNV ou ciclo Otto, todos eles vão ter um percentual desse aqui que está, no caso, gerando aí algumas coisas. E ainda aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, os combustíveis, vapores de combustível, ele libera o quê? Hidrocarboneto. Vapores do cárter, por causa do aquecimento e evaporação do óleo, também hidrocarbonetos. Então, esses caras aqui, geralmente, essas duas situações, do tanque e do cárter do motor, o que eles fazem? Eles pegam esse resíduo aqui, redireciona, joga aqui na admissão, vai para queima de novo. Pega os vapor, por exemplo, de dentro do próprio cárter, você faz um ciclo fechado, joga ele de novo dentro, no caso da admissão, e ele vai ser queimado de novo. Então, eu minimizo essa questão aqui de tanque e, no caso, do próprio motor. Mas o que é sair no escapamento aqui, se eu não tiver os tratamentos do escape e um sistema de gerenciamento muito efetivamente controlado, esses índices aqui vão aumentando. Peguei lá, por exemplo, um combustível adulterado. Peguei um cara que aumentou, por exemplo, a quantidade de combustível para o caminhão andar mais, tá? Vai automaticamente alterar todo esse processo, todos esses índices aí de emissão, tá? Se a gente for para o lado dos carros a álcool ou ciclo Otto, toda vez que eu pegar lá, colocar mais combustível, ou mais ar, ou uma entrada de ar falsa, ou pegar um combustível adulterado, todas as vezes eles vão alterando e vão modificando. Tem uma vela que não está funcionando, um cilindro que está falhando. Também vai alterar todo esse processo e vai, no caso, lá para cima, esses índices aí que a gente está falando aí. Vapor d'água, oxigênio, hidrogênio. Hidrogênio aqui para nós também é um gás inerte. Dióxido de carbono também inerte. Monóxido eu tenho que tratar. Hidrocarbonetos eu tenho que tratar. Óxido de nitrogênio eu tenho que tratar. Óxido de enxofre eu tenho que tratar. E o metano eu também trato, tá? É menos, o metano é muito menos. E o óxido de enxofre, a gente pega aquela questão de quanto menos
enxofre no diesel, tá? Eu vou também minimizando essa questão. Eu tinha lá o S10, S50, 500, 1000. Então, se eu tivesse o 1000 partes por milhão. 500 partes por milhão. 50 partes por milhão. O S10, 10 partes por milhão, tá? Hoje já estão falando em 5 e 3 partes por milhões. Então, essa questão de S aqui, que é um refino que eles vão fazendo e um tratamento que eles vão fazendo no motor diesel, tá? Ou no óleo diesel, já propriamente dito. Eles falam de todos eles são poluentes, tá aqui, ó. Aqui, importante, no caso, a gente colocar aqui, ó, monóxido resulta da combustão incompleta da mistura rica. Isso quer dizer, se eu tiver excesso, é o que o José colocou lá, tá? Num ambiente fechado, 0,3 de CO pode provocar a morte em 30 minutos. Hidrocarboneto, combustível não queimado, que resulta da admissão de misturas ricas. É um fator importante na formação de ozônio, o que, por sua vez, dá origem à névoa seca. Óxido de nitrogênio, se junta ao oxigênio por causa das altas temperaturas presentes na cama de combustão. Os óxidos de nitrogênio são também componentes importantes na formação do ozônio. Também altera, porque a gente tem aí uma quantidade muito grande de veículos de trabalho trabalhando. Tá? Aqui a questão do nitrogênio no ar, ele é oxidado e formando NOx, ou o óxido de nitrogênio, isso devido às altas temperaturas presentes na cama de combustão. Por isso que eu tenho que ter um controle efetivamente da cama de combustão. Então, o pessoal, quando faz essa parte de engenharia, ele já monitora essa questão para minimizar essa situação. Aí, a questão de combustíveis com enxofre, por exemplo, por sua vez, darão origem a gases nocivos à saúde e ao meio ambiente. E quando a mistura admitida no cilindro possui menos ar que o correspondente à mistura ideal, excesso de combustível. Uma parte de combustível não é queimada e a combustão torna-se incompleta. Como resultado, aumenta o nível de emissão de poluentes. Então, toda vez que eu tiver mistura rica, consequentemente, aumento de poluente, tá? E aí, quando eu tiver menos, a mistura vai ser o quê? Tá? Pobre, o oxigênio não é utilizado, no entanto, a combustão também torna-se ineficiente e verifica um aumento no nível de emissões. A mistura com excesso de ar denomina mistura pobre. E a prática demonstra que o mínimo de emissão e consumo se dá quando o motor admite a mistura ideal e próximo do ideal. Tá? Isso quer dizer que a mistura estequiométrica ela sempre tem que estar, a razão, ela tem que sempre estar trabalhando dentro daquela condição. Por isso que o cara tem que fazer manutenção, verificar bico, verificar todas as condições, o próprio combustível, se ele está adequado ou não, tal. E aí vem toda a tratativa, no caso do sistema. Quando eu tenho um sistema eletrônico, ele fica monitorando esse 100% do tempo. Se for um sistema mecânico, não tem como fazer isso. Gente. O sistema mecânico, ele está dosando só, ele dosa aquela quantidade, se ele desgastou, ele vai jogar mais e só vai resolver se eu for lá e trocar a peça. Tá? Mistura aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, lambda, mistura estequiométrica ideal. Lambda, no caso, menor que 1, mistura, no caso, rica, combustível, mais combustível e menos ar. E, no caso, lambda, no caso, maior que 1, mistura pobre, mais ar e menos combustível. Então, essa relação que a gente tem aqui de lambda, né? Por isso que o pessoal chama, tem ação da lambda no meu... foi um nome que deram nesse sistema, nesse sensor, que ele vai estar verificando essa mistura, se ela está dentro do padrão ou não, tá? E nos casos dos motores diesel, eu vou ter uma sonda que verifica a quantidade de óxido de nitrogênio que está sendo emitido. Então, se eu tiver uma alteração, por exemplo, de emissão, a sonda lá também não vai estar adequada, funcionando. Aqui, os índices, no caso que a gente mostra aqui, a gente pode ver que no motor diesel tem um índice de NOx muito alto, tá? Vai lá em cima, tá? Mesmo que eu esteja trabalhando aqui na condição onde eu tenho lambda igual a 1, ó, que é a mistura estequiométrica, ainda o NOx é alto.
E aqui o fator lambda, só para exemplificando, só que ele falou aqui do motor a gasolina, ou motor E22, sistema de mistura de 13:1, em um determinado regime de funcionamento, neste motor a mistura estará rica. Então, eu tenho a relação ideal ou real, 13, e a relação de ar combustível estequiométrica, 13,3. Lambda vai ser igual a 0,98. Então, eu vou ter uma mistura rica, tá? Para diminuir essas emissões, eu tenho que controlar a mistura, verificar um sistema de pós-tratamento que, por exemplo, isso aqui efetivamente não foi, no caso, um controle bem feito, ele vai lá para o escapamento, vai ser tratado no escapamento. Ainda eu tenho mais algumas coisas que eu posso tratar antes, no caso, ou no percurso, que é a recirculação dos gases de escape, pegar o gás de escape e jogar dentro da câmara de admissão para minimizar a temperatura. Filtros de carvão ativado, tanto canister aqui, que é para gases do tanque, e controle do avanço do ponto de ignição, no caso, ou do sistema de débito de injeção também do sistema, mais ou menos débito, no caso do sistema. Ignição aqui, inflamação da mistura, se for, por exemplo, um sistema ciclo Otto. Tá? É isso daqui, gente, esse conceito, no caso, para a gente estar entendendo. E, efetivamente, nas próximas aulas, agora nós vamos começar a trabalhar em cima dos sistemas, no caso, que é o controle. Depois nós vamos ver a questão, por exemplo, dos sistemas que são colocados no escapamento para melhorar. E dentro, por exemplo, desses sistemas, até então a gente usava um sistema que era por fios, tá? E depois a gente começou a trabalhar com redes. Então, o sistema de redes, então, é muito mais rápido, por exemplo, que um sistema que a gente, no caso, só trabalha com sinal em função de fio, tá? E a rede, efetivamente, eu posso englobar muito mais sistemas eletrônicos para o conjunto total, no caso do veículo, tá? Alguma pergunta, gente? Tranquilo? Se não tiverem pergunta, tenham um bom final de tarde e se cuidem, tá? E cuidem dos seus também. Beleza? Vou final de Tá tarde pra joia, você também. gente. Até mais. Amanhã a gente vai efetivamente começar com o sistema de gerenciamento agora. Tá ok? Beleza. Tá joia. Até mais, então, para vocês.